Bom, gente, para fechar o Faixa Livre de hoje, eu já tenho aqui o nosso próximo e último entrevistado nos aguardando do outro lado da tela. Eu vou cumprimentar o vice-presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região Simpro-Rio e também representante do Simpro lá no Conselho Municipal de Educação, o CME, Marcelo Pereira. Marcelo Pereira, bom dia. Eu estou com o teu áudio fechado, Marcelo, agora sim. Bom dia, Anderson. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É um prazer muito grande, uma satisfação política muito grande participar do programa. Mais uma vez, o Simpro-Rio está representado aqui. Sempre, o Simpro-Rio tem um papel fundamental aqui no Faixa Livre. A gente agradece muito o Marcelo pela presença para a gente fazer esse diálogo de um processo que a gente vem, sinceramente, acompanhando há meses aqui no programa e que todo ano se repete. Essa negociação da convenção, da convenção coletiva dos trabalhadores, tanto da educação básica como do ensino superior. E a gente tomou conhecimento, o Marcelo, que finalmente vocês conseguiram assinar na última semana essa convenção salarial, essa convenção coletiva dos trabalhadores da educação básica, né? Parece que vocês conseguiram aí fechar essa negociação com um reajuste aí nos pisos salariais de 4,5% a partir do mês de abril desse ano, um avanço importante, enfim. Os professores, inclusive, estavam em estado de greve desde o mês passado. A gente fez um diálogo aqui muito próximo com vocês em relação para repercutir essa decisão aí de entrar em estado de greve, mas, felizmente, esse acordo foi assinado no último dia 8. Eu queria que você detalhasse, eu citei aqui o reajuste dos pisos salariais de 4,5% a partir do mês de abril, mas o que mais vocês conseguiram conquistar para os trabalhadores da educação básica nessa convenção coletiva que foi assinada aí na semana passada, Marcelo? Detalhe aqui para a gente, por favor. Claro, Anderson, maior prazer. Primeiro dizer que você referendar o que você falou, no sentido de que as negociações com o sindicato patronal do município do Rio de Janeiro, elas são sempre muito difíceis, né? Historicamente, o sindicato patronal ele coloca muitas dificuldades, e a gente entende isso até como um desrespeito aos trabalhadores e às trabalhadoras, porque, afinal de contas, são eles que estão na ponta, né? São essas pessoas que levam, né, a qualidade da educação, uma escola referendada, uma escola particular que, para o senso comum, é melhor do que a escola pública, né? E isso é um discurso muito sedutor, né, das elites e principalmente do grande capital, mas que, na verdade, não se traduz necessariamente nessa qualidade, porque as condições de trabalho, os baixos salários, o assédio, enfim, os ataques, né, que ocorrem à educação não combinam muito com uma escola de qualidade, verdadeiramente de qualidade, né? Bom, mas se tratando do acordo coletivo de 2024, é claro que responder a uma pergunta se ele é bom ou se ele é ruim faz parte. A gente precisa pensar numa fotografia, embora seja de matemática, né? Eu sempre falo que o aspecto histórico ele é fundamental. Se a gente não fizer um recorte histórico, né, a gente pode fazer uma avaliação muito simplista, né? Então, vamos lá. A gente vamos pegar um recorte de 2020 para cá, né? A gente teve uma pandemia, né, onde toda a classe trabalhadora foi duramente afetada, né, com perdas de salário, rebaixamentos de salário, perdas de emprego, etc., né? Mas estávamos num governo de ultradireita, né, que alimentava esse ódio ao movimento sindical, à classe trabalhadora, né, e os patrões usaram isso de uma forma muito inteligente, né? Entenderam que o governo central, de alguma forma, fomentava essa disputa de classe, essa luta de classes, e avançaram nas suas truculências. Não à toa, em 2020, nós não tivemos reajuste. Em 2021, 2022, nós tivemos reajuste abaixo do INPC, que, na verdade, é apenas a recomposição das perdas, né, da inflação, né? E aí, com a eleição de Lula
e o governo progressista, a gente passa a ter um nível de interlocução melhor, né? A classe trabalhadora passa a ter um nível de interlocução melhor, e isso, claro, tem desdobramento nas negociações nos diversos municípios do país. E aí, para materializar isso em números, tanto em 2023, no ano passado, quanto em 2024, agora, nós tivemos reajuste acima da inflação. É bem verdade que pouco, né? Numericamente, quantitativamente, a gente está falando de 1,1% acima da inflação, mas a gente não pode tratar isso como qualquer coisa. A gente tem que tratar isso, sim, como com o devido respeito e a importância que se tem. Só que, paralelo a isso, a gente tem a manutenção das cláusulas sociais. E falar de manutenção dos direitos historicamente adquiridos não é qualquer coisa também, né? É revolucionário, né? Manter aquilo que se conquistou, né, há décadas, né? E a gente teve a nossa convenção coletiva, as cláusulas sociais totalmente preservadas, e avançamos numa cláusula social que dá o direito ao professor, à professora, de levar filhos menores e pais idosos ao médico uma vez por semestre. A gente avançou nessa ampliação para 2 dias, quer dizer, a gente ampliou aí uma cláusula social que é muito cara para a gente. Então, a gente entende que, diante de um cenário ainda de refluxo, de um cenário, né, de movimento sindical ainda se reajustando, se aglomerando, a gente entende que foi uma campanha salarial vitoriosa, sim. Por quê? Porque tivemos três eixos: a manutenção das cláusulas sociais, a recomposição do salário com ganho real e o avanço em uma cláusula social. É bem verdade que aquilo que a gente chama das demandas reprimidas históricas da categoria, nós não tivemos avanço. Isso foi uma estratégia também da negociação, de tornar esses assuntos, levar para mesas paritárias específicas, para dar conta de assuntos extremamente importantes, que esses sim estão no centro do debate da categoria. Eu poderia elencar alguns aqui, mas eu vou me limitar a 3, e aí a gente pode, a partir do debate, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, que é o adicional de aprimoramento acadêmico, né? Só para situar aqueles que nos ouvem, né? O professor se especializa no setor privado, estou falando, né, naturalmente do setor privado, ele faz um curso de pós-graduação, ele faz um curso de mestrado, ele faz um curso de doutorado, pós-doutorado, e ele não recebe absolutamente nada a mais em relação a isso. As escolas utilizam isso na captação de alunos, utilizam isso no portfólio para, né, dialogar com as famílias, né, porque os nossos professores, todos eles têm mestrado, mas não pagam absolutamente nada mais a isso. Encomendaram um estudo, segundo eles, esse estudo já tem 4 anos, eles não trazem esse estudo para o centro do debate. Então, isso é um ponto que a categoria vem batendo, e nós, como na direção do sindicato, na mesa de negociação, a gente fala muito. A segunda é a equiparação salarial. E aí, Anderson, a gente tem, parece até quase que pornográfico falar que na capital, né, que foi num local que foi capital federal, né, numa cidade com a expressão política e social do Rio de Janeiro, o piso da categoria dos professores do setor privado no município é de R$ 18,05. Veja bem, eu estou falando de R$ 18,05, né, um valor de um piso, e que algumas escolas, inclusive, nem praticam. E aí a gente tem que fazer toda a ação política, jurídica, por exemplo, para fazer com que o piso, né, seja. E aí a gente faz um paralelo, por exemplo, com o piso nacional do magistério, que é lei, né? Um piso nacional do magistério que está na ordem de R$ 26, né? O professor, a professora, que tem uma carga de 40 horas, né, ele ganha aí 50% a mais do que o piso do Rio de Janeiro, falando em valores absolutos, né? Com uma diferença muito grande, porque esse professor do setor público ele tem 1/3 de aprimoramento acadêmico. Quer dizer, ele não está em sala de aula durante 40 minutos. Uhum. Se você faz a mesma proporção para o professor e a professora que atua no setor privado, ele não tem esse adicional, ele não tem esse aprimoramento de tempo. Quer dizer, ele está os 40 aulas exatamente em sala de aula. Ele não ganha nada mais do que isso. E a equiparação salarial é algo que, para a gente, ela é fundamental. Se lá atrás, historicamente,
Os patrões usavam no seu discurso de que o professor da educação infantil não tinha necessariamente a mesma formação do professor do Fundamental 2 e do médio. De muito tempo para cá, isso caiu. Hoje, o que nós temos na educação infantil são professoras e professores com mestrado, com doutorado, com os mesmos cursos, por exemplo, de professores que atuam nos segmentos seguintes, né? Então, aquilo que lá atrás poderia ser uma justificativa, embora a gente não concordasse, hoje nem justificativa é. E a gente tem uma diferença muito grande entre o professor da educação infantil e o professor dos demais segmentos. Então, essas são lutas históricas que a gente ainda não conseguiu avançar, mas a gente costuma dizer que a campanha salarial é a campanha de ano inteiro. Ela não se fecha na convenção coletiva, né? E, para finalizar essa fala inicial, Anderson, dizer que nós tivemos, né, reforçar o que você disse, nós precisamos ir para a rua, nós precisamos entrar em greve, em estado de greve e ameaçar estado de greve para conseguir, né, o fechamento da convenção coletiva, porque para o sindicato patronal ele deixaria isso para o segundo turno, naturalmente para se misturar com as eleições, né, e a gente sabe exatamente qual o motivo dessa estratégia, né? Não, sem dúvida, tenho certeza que essa estratégia, acima de tudo, foi tentar postergar essa negociação, arrastar todo esse processo para tentar unificar isso com o processo eleitoral aqui no nosso país. Agora, de alguma forma, essa negociação que se arrastou aí por muitos meses, acabou engajando a categoria, o Marcelo, porque a gente conversou aqui com vários representantes do Simpro ao longo dos últimos meses, tratando desse tema. E eu fiquei sabendo que vocês realizaram muitas ações na porta de escolas, justamente cobrando, reivindicando os direitos dos trabalhadores. Essa negociação que se arrastou ao longo de tanto tempo, de alguma forma engajou a categoria em torno dessa necessidade de reconhecimento dos direitos dos professores? Sim, Anderson, isso é um fato, tem uma concretude muito grande, né? Evidente que o professor, a professora que atua no setor privado, por conta da correlação de forças muito, muito desfavorável, o professor ele não se expõe, ele não vai para a rua, por exemplo, ele não fica na porta de uma escola junto com a direção do sindicato, por razões óbvias, ele tem medo da retaliação, da perda do emprego, etc. Mas o apoio da categoria, e aí seja nas assembleias que a gente faz, seja pelas redes sociais, etc., mostram claramente para a gente a categoria entendendo o papel do sindicato, entendendo o valor da sua entidade, reconhecendo a luta nossa quando nós estamos no carro de som, quando nós estamos na porta de uma escola, quando a gente faz um grande ato, por exemplo, na porta do metrô ou numa praça pública, etc. A gente recebe esse feedback muito interessante da categoria, acreditando na força do Simpro Rio, que é uma coisa histórica mesmo, né? Essa entidade, ela tem por prática isso, é um dos maiores sindicatos, né, sem falsa modéstia, mas é um dos maiores sindicatos de educação no país, né, e a gente costuma fazer muito bem esse trabalho de casa, que é obrigação nossa, veja bem, está na rua, dialogando com a sociedade, fazendo com que os pais, principalmente, os alunos entendam o que se passa dentro das escolas, né? Porque, insisto, o discurso para as famílias e para a comunidade escolar é muito sedutor, de uma escola muito boa, de uma escola muito perfeita, de uma escola com uma educação de qualidade, que valorize os seus profissionais. Internamente, a gente sabe que a coisa não funciona assim. Fato é, Anderson, que, inclusive, a gente isso já deve ter naturalmente passado aqui pelo programa, o Simpro Rio está se debruçando numa campanha, né, pela saúde mental dos professores. Sim. Algo que vem sendo atingido no setor público, por exemplo, tem uma diferença, porque a gente tem uma questão de estabilidade, tem as biometrias, né, seja do setor municipal, estadual ou federal, e o professor é afastado, por exemplo, por licença. No setor privado, isso não acontece. E por que não acontece? Ele tem medo, a professora, ele tem medo de dizer que ele está passando por um problema, né, de saúde, sobretudo mental, né? E, ao retornar para a escola, naturalmente, ganhar como presente, né, a demissão. Então, os estudos apontam, né, e o dado que eu vou falar agora é um dado muito grave,
né? Porque a gente, insisto, a gente não está fazendo pesquisa, né, com base naquilo que a gente acha, a gente está fazendo pesquisa séria, com pesquisadores sérios, com entidades sérias, que apontam a um provável apagão do magistério em 2040. Quer dizer, a gente corre o risco de ter, nos cursos de licenciatura, né, e na ponta das escolas, a gente tem realmente um apagão de professores, porque a profissão não é valorizada, porque a profissão, né, ela sofre uma série de violências, seja ela física dentro das escolas, seja ela institucional, do campo das políticas, né, do Estado e do setor privado, né? Então, os atrativos para a profissão, eles são muito pequenos. Paralelo a isso, você tem os assédios que ocorrem dentro das escolas, que levam a um adoecimento mental. Isso é um fato, né? Então, o Simpro-Rio está muito atento a isso, está denunciando, está se debruçando nessa pesquisa. Esse tema da saúde mental, o Marcelo, é muito caro aqui para a gente. A gente já fez alguma série de conversas aqui com o professor Afonso Celso Teixeira, que inclusive lançou um livro para tratar desse tema, dialogando com a questão da saúde mental na docência, que é muito importante você fazer essa lembrança da necessidade, acima de tudo, de ter condições dignas de trabalho para que, acima de tudo, a saúde mental dos trabalhadores seja preservada. Agora, o Marcelo, o nosso tempo está chegando aqui no finalzinho, eu também queria tratar contigo a respeito da situação do ensino superior, que é uma outra negociação que se arrasta aí durante muito tempo. Como é que está a negociação, o diálogo? Houve já um acordo na campanha salarial dos professores do ensino superior, vocês do Simpro? Anderson, foi bom você ter falado nisso, porque essa negociação ela ainda é extremamente mais grave do que a educação básica, porque na educação básica a gente senta para dialogar, para negociar com donos de escola, ainda que não seja na sua totalidade, ou que não esteja uma representação na essência das escolas particulares do município do Rio de Janeiro, mas são diretores, são donos de escola. Na educação superior, o panorama é completamente diferente. Você senta com o CEO da empresa, você senta com um agente do mercado financeiro, né? E aqueles que nos ouvem, os números, eles são muito importantes. Eu sou da matemática, né? Então a gente recorre muito a números, né, para falar. Mas esse número, por exemplo, é alarmante, perigoso, extremamente violento. 89% do ensino superior do país está na mão da iniciativa privada. Isso para um projeto de formação de uma nação independente, para um projeto de qualificação profissional, educacional, é um perigo, porque a gente sabe que essas pessoas, né, elas investem, elas usam o setor educacional para investir na Bolsa de Valores, por exemplo. Qualquer compromisso com o ensino, pesquisa e extensão, né? No município do Rio de Janeiro, isso não tem nada de diferente. Então, por exemplo, os patrões até entendem que o reajuste salarial é possível, mas olha só, Anderson, o que eles querem em troca? Eles querem uma série de coisas em troca, perdas para a categoria. Mas a principal é o seguinte: o ensino superior, o tempo de aula de 40 minutos, tá? Eles querem transformar os 40 minutos para 50. Até aí, tudo bem. Mas eles querem manter o mesmo salário. Ou seja, quando você coloca de 40 para 50, você eleva 10 minutos, o que significa 25% da carga horária. Mas eles não querem fazer compensação financeira em relação a isso. Quer dizer, que o professor trabalhe mais e continue ganhando o mesmo. Isso para eles é o grande filão, é o grande negócio, né? Então, essa situação, essa específica, essa negociação, essa cláusula, né, que eles querem, isso está inviabilizando qualquer acordo, porque o Simpro-Rio jamais vai aceitar que professores e professoras tenham perdas salariais, né? Então, a situação ela é muito grave. O processo negocial foi remetido para o segundo semestre, tá certo? E a gente espera que com a nossa luta, com a nossa força de mobilização, a gente consiga avançar. Mas o panorama realmente ele é bem, bem difícil, bem complicado e preocupante. É um negócio fora do comum, essa atuação aí dos grandes empresários da educação, do ensino superior, querendo ampliar a carga horária dos trabalhadores e mantendo salários. É um negócio fora do comum, não dá para entender. Aliás, dá para entender, né? A gente sabe bem que o que rege essa turma são, evidentemente, os lucros, né? Os lucros acima de tudo. É isso que eles querem conquistar
com essa medida deletéria, que é ampliar a carga horária dos trabalhadores. É muito grave e a gente espera, acima de tudo, Marcelo, que vocês consigam chegar a um acordo com, acima de tudo, o interesse do trabalhador sendo atendido, né? A gente vai continuar acompanhando ao longo dos próximos tempos essa negociação no ensino e educação superior, mas, acima de tudo, eu quero parabenizar você, João Marcelo, do Simpro, por essa negociação que vocês conseguiram, essa convenção coletiva que vocês conseguiram construir na educação básica, muito importante para os trabalhadores em um cenário extremamente adverso que vocês vêm enfrentando ao longo dos últimos tempos. É muito importante o trabalho do Simpro no sentido de reconhecer e de atender às demandas dos profissionais de educação aqui, dos professores no município do Rio de Janeiro. Mais uma vez, Marcelo, parabéns pelo trabalho e seguimos juntos aí nesse diálogo, trazendo as pautas da categoria aqui para o Faixa Livre e para o conhecimento público no nosso programa. Mais uma vez, obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Beleza, Anderson. Mais uma vez saudar aí o programa, a sua apresentação brilhante, né? A todas e todas que nos escutam. E o Simpro Rio sempre se coloca à disposição do Faixa Livre e para qualquer outro debate que envolva necessariamente a classe trabalhadora, né? O avanço na luta da classe trabalhadora. Correto? É um prazer sempre falar com vocês. Prazer é nosso. Só para a gente encerrar aqui o nosso papo, acabei de receber uma mensagem de um espectador nosso, ex-vereador Renato Cinco, mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: o Simpro foi exemplar durante o auge da Covid, com a greve pela vida. Perfeito. Infelizmente, a grande maioria dos sindicatos não fez nada para paralisar as atividades não essenciais, como a indústria, por exemplo. Está aí o reconhecimento do Renato Cinco, que foi vereador aqui no Rio de Janeiro, uma mensagem importante. A gente acompanhou muito de perto esse processo da greve que vocês fizeram durante a Covid-19, mais um exemplo da atuação exemplar do Simpro ao longo dos últimos anos. Marcelo, um abraço para você, viu? Até a próxima. Forte abraço, Anderson. Tá de bom. Conversamos aqui com Marcelo Pereira. Marcelo Pereira, que é vice-presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região